Olá, muito boa tarde, internautas aqui da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estamos aqui começando mais um Brasil Agora. Seu programa de tarde aqui da TV 247, hoje terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Hoje, terça-feira, é dia de tábua de fim de tarde, fecha o nosso programa aqui hoje. Daqui a pouco tem Márcia Carmo, direto de Buenos Aires, para falar um pouco também dos impactos aí, das tensões do mercado com o tarifaço de Donald Trump, que deu um ultimato à China. A China respondeu com dobra a aposta e o clima continua tenso aí nos mercados. Presidente Lula participou de um evento hoje da construção da indústria da construção civil, falou sobre esse assunto, foi inclusive o que puxamos aqui para o tema de hoje, né? Lula disse que Trump não pode ditar as regras do mundo. No período aqui do programa, a gente vai tratar também sobre essas declarações do presidente Lula, também com Paulo Moreira Leite. Na primeira parte aqui, hoje, Fernando Horta, na companhia de Leonardo Atush, que fazia tempo que ele não fazia entrevista aqui com o Horta, então hoje teremos novamente a participação do Léo aqui. Vou colocar a vinheta, a gente volta, mas não esquece de dar o seu like, curtir, compartilhar. Já temos aqui membros que entraram para o nosso canal, saudando aqui, ó, a Maria Auxiliadora Brasil e a Adileia de Lamanica. Entraram aqui como membros do nosso canal, sejam bem-vindos, obrigada pela força. Se você ainda não se inscreveu, brasil247.com/apoio. Bora lá trazer a vinheta aqui para trazer o Horta e o Léo. Bora lá. Fernando Horta, quanto tempo, hein? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, Léo? Me ouve bem? Tá tudo tranquilo? Te escuto bem. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo tranquilo. Fazia um tempão que a gente não falava assim, ao vivo, né? Porque a gente conversa aqui, a colar uma coisinha lá que outra, mas realmente estava sentindo falta do você, homem. Eu digo, os caras também estava sentindo saudade. Falei, Daiane, deixa eu falar com o Horta hoje. Deixa eu agradecer aqui a Maria Auxiliadora, a Adileia e mandar uma boa tarde aqui para a Rita Valente, que está aqui nos assistindo. Horta, tem muitos temas aí para a gente falar, obviamente aí o tema da guerra comercial, mas também o tema da cena política interna, né? Eu acho que é importante a gente tratar desses dois temas. Então, queria começar pelo tema internacional e depois evoluir ali para a manifestação da Paulista, consequências da política, pesquisa Datafolha, né? Se você está mais tranquilo, mais aliviado. Mas vamos começar por essa guerra comercial. Como é que você está vendo o momento do mundo, os riscos, os desafios para o Brasil? Então, Tuxi, eu acho que a gente tem que primeiro parar de culpar as pessoas e tentar salvar o capitalismo, que eu tenho visto isso em todos os lados, né? O Trump está destruindo a ordem, o Trump não sei do que, lá pela Santos, o Xi Jinping, né? A galera que está defendendo o Trump agora está culpando o Xi Jinping. Não, porque era só o Xi Jinping sentar para negociar. Gente, na realidade, o que o Trump está fazendo? O Trump está tornando o sistema internacional cada vez mais complexo e cada vez menos previsível, né? E quando se torna um sistema menos previsível, o capital passa a cobrar valores cada vez mais altos para poder agir. Ele se assusta e sai dali. Isso não sou eu que disse, isso um velhinho de barba lá no século XIX já dizia. Olha, o capitalismo busca espaços de previsibilidade, de risco mais baixo, de risco zero, ou então busca, em caso ele não consiga, os lucros mais altos possíveis. Então nós estamos saindo de um século XX, onde se construiu todo um conjunto de instituições internacionais, não só as instituições que a gente conhece, como ONU, como FMI, mas também instituições no sentido de comportamentos, cultura, né? Da previsibilidade da economia, a previsibilidade do câmbio e tudo mais, para a gente entrar agora num sistema onde efetivamente nós não temos essa previsibilidade. O Trump pode mudar essas regras a qualquer momento com a ajuda do seu apoio interno, e com isso o capital passa então a se desesperar e nós vamos ver uma luta encarniçada. A grande diferença agora, Tuxi, é que o país que pode fazer toda essa confusão acontecer, que é o Trump, não é o mesmo país que tem as maiores capacidades produtivas, né? A maior capacidade produtiva no nosso sistema capitalista hoje é da China,
que se diz, obviamente, comunista. Então, temos aí uma situação complicada que o Trump vai ter que gerir. E haja vista as últimas 48 horas, parece que o Xi Jinping não caiu no blefe dele, e isso significa que nós, países do meio desse espectro, que não estamos nem na condição de impor regras, nem na condição de produzir a partir dessas regras, sob qualquer situação, como a China está, nós vamos ter que pensar a nossa economia de forma diferente. Então, e aí o que você acha, Horta, que é o caminho agora para o Brasil? Quer dizer, o caminho é buscar, vamos dizer assim, uma aproximação mais intensa com os BRICS, com a China em especial, ou ter uma estratégia própria de desenvolvimento? Quer dizer, o Brasil vai se equilibrar entre os dois blocos? Como é que você vê o cenário que está se colocando? Eu acho que o caminho o presidente Lula já, de alguma maneira, indicou hoje, né? O presidente Lula hoje já se aproximou mais da CELAC, algo que estava caindo de maduro. O caminho é uma contenção dos danos que o Trump pode fazer, pelo menos na América Latina. Precisa construir um cinturão de defesa, um cordão sanitário contra o trumpismo, e esse cordão sanitário tem que juntar o México, tem que juntar o Brasil, tem que trazer de volta a Venezuela e Bolívia para o círculo das nações amigas na América Latina, tem que se aproximar da Colômbia, tem que buscar a ajuda do Uruguai, e se a Argentina não quiser continuar separada desse jeito, a Argentina é um mal menor desses processos, infelizmente, mas para nós era importante reorganizar isso, e hoje parece que a política externa brasileira deu esse passo. Atrasado, no meu entendimento, Atush, muito atrasado, nós já devíamos estar fazendo isso desde o final do ano passado, mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. É preciso organizar, sim, uma área de boa vontade econômica, de previsibilidade econômica, para a gente tentar, a partir daí, negociar, sim, com a China e com o BRICS de uma maneira um pouco mais igualitária, porque se nós agora nos aproximarmos do BRICS como estamos, vamos ser engolidos. As nossas economias, a economia brasileira, por mais que o presidente Lula tenha conseguido trazer ela um pouco mais para perto da linha dos 7 maiores, né? Ela segue muito distante daquilo que é a China e daquilo que é a Rússia. Horta, não por acaso, quer dizer, o Lula vai amanhã para a cúpula da CELAC, nessa quarta-feira ele vai estar em Honduras, né? E ele decidiu marcar a viagem para a China no dia 11, 12 de maio, se eu não me engano, que é a cúpula China-CELAC. Então, o caminho que você está vendo é esse, quer dizer, de um lado, quer dizer, fortalecer esse espaço geoeconômico que é a América Latina e Caribe, e a partir daí construir uma parceria sólida com a China. Eu até escrevi um artigo hoje no Brasil 247 nessa direção, né, dizendo, olha, que o Lula e o Xi têm que ter uma conversa séria na China, em maio, que é a seguinte, quer dizer, é a conversa sobre a reindustrialização brasileira a partir dos investimentos chineses, quer dizer. A gente fala muito sobre China, obviamente, quer dizer, a China aponta um caminho de uma certa esperança para o mundo, mas toda hora tem notícia aí da China despejando também exportações de produtos manufaturados. Há um receio, né, de que a China possa também querer trocar o mercado americano pelos mercados mais vulneráveis. Como é que você vê essa relação CELAC ou Brasil-China? Esse é o ponto importante, Atushi. A China não é a solução dos nossos problemas. Tem muita gente, e eu reconheço que a China hoje exerce um papel, especialmente na esquerda, um papel semelhante ao papel que a União Soviética exerceu lá no século XX, quer dizer, um papel que aponta para o futuro. As pessoas que não estão contentes com o sistema capitalista olham para a China e dizem, meu Deus, isso é o que futuramente nós vamos ter, mas ela não é a solução dos nossos problemas. Nesse momento, inclusive, ela pode ser uma piora, ela pode se transformar numa piora da nossa situação. A China é extremamente pragmática. Vamos lembrar que enquanto ela estava sendo ofendida pelo governo Bolsonaro, que a cada 2 dias o seu filho tuitava nas redes uma ofensa contra o povo chinês, contra a China, contra os representantes chineses no Brasil, a China só dizia que aquilo não era uma atitude correta e seguia vendendo produto para o Brasil. Aliás, não vendeu tudo que ela pôde vender e que o Brasil precisou naquele momento, a China vendeu. Algo que, inclusive, a gente produzia antes, como equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, que a gente acabou tendo que importar, mas que há alguns anos atrás, 10, 20 anos atrás, a gente produzia. Então, a China não é a solução. E o presidente Lula sabe disso. Nós temos que saber o que nós queremos para poder sentar numa mesa de negociação. Esse seu objetivo, que é a reindustrialização, eu acho válido, mas eu não acho suficiente, Atush. Eu acho que nós precisamos de reindustrialização
dentro dos espectros de tecnologia atuais. Não adianta a China tentar fazer com a gente o que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, lá no início, na segunda metade do século XX, passando para a periferia do sistema as indústrias obsoletas ou indústrias acessórias às cadeias de valor deles. Não basta isso. Ou nós fazemos uma industrialização sólida com desenvolvimento tecnológico, e a China é uma parceira para isso, ou nós vamos buscar o nosso próprio caminho, e nós temos o nosso mercado para proteger e para defender nesse processo todo. Nós temos que tomar muito cuidado agora. Eu acho que a gente está de novo naquela situação em que o Vargas esteve em 45, Atush. Nós estamos vendo uma transição brutal na geopolítica e podemos obter vantagens dos dois lados dessa disputa se nós soubermos onde queremos ir. Como diz aquele ditado japonês, né? Não tem nenhum vento favorável se a pessoa não sabe para onde ela quer navegar. E é basicamente isso. Por isso eu acho importante o Brasil primeiro ir à CELAC, primeiro organizar a sua área, o seu território, para depois conversar efetivamente com a China e, a partir daí, saber efetivamente o que quer. Espero que o presidente esteja mirando esse desenvolvimento tecnológico. Sem isso, nós vamos virar presa no século XXI. Isso que você falou do Vargas é bem interessante, porque, de fato, o Getúlio conseguiu extrair vantagens tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos, né? As pessoas sempre lembram da CSN, em Volta Redonda, mas também tem o caso da Mannesmann, em Minas Gerais, que é uma siderúrgica alemã que se instalou ali. Quer dizer, então ele jogava com os dois blocos e eram duas potências. Mas hoje você vê os Estados Unidos em capacidade de oferecer algo ao Brasil também? Olha, tem. Os Estados Unidos sempre têm algo a oferecer para o Brasil, na medida em que nós temos uma relação histórica nessa posição, né? E nós estamos vendo os empresários norte-americanos apavorados. Nas últimas 48 horas, inclusive, o próprio Elon Musk parece que já se colocou numa situação de saída do governo Trump. Algumas línguas dizem, inclusive, que em 2 semanas ele estará fora, porque, em realidade, todos os empresários que apoiaram Donald Trump nesse primeiro momento estão perdendo bilhões de dólares em função da loucura das transformações de regras que o Trump está fazendo. Então, o Brasil sempre pode ser uma ancoragem importante pelo tamanho do seu mercado e pela sua importância, uma ancoragem importante das expectativas dos empresários norte-americanos, desde que a gente saiba que nós não podemos agir apenas como consumidor, desde que a gente saiba que a gente tem que agir como um agente econômico adulto, né, emancipado, que não aceita mais o colonialismo, e aí pensar nas questões de desenvolvimento tecnológico. É possível? Acho que sim, porque eu tenho a impressão que o Trump está chacoalhando demais as coisas por lá e deve perder apoio em pouco tempo. E o capitalismo, a gente sabe, ele não tem nenhum apreço específico por algum governante ou outro. O Trump pode estar correndo risco. Não, de fato a gente percebe claramente, né, Horta, que tem reações ali empresariais aos Estados Unidos. Agora, aprofundando esse tema, porque esse é um tema que eu sei que divide a esquerda, né? Quer dizer, você coloca, quer dizer, então o Lula tem que jogar com os dois blocos. Você não está desprezando completamente os Estados Unidos, você está olhando para a China como fator emergente, olhando para os Estados Unidos. Você acha, então, que foi um acerto não aderir à Rota da Seda, ou o Brasil deveria ter aderido à nova Rota da Seda? Não, eu acho que a gente deveria ter aderido à Rota da Seda, sim, mas deveria ter feito aliás, eu acho que a gente não aderiu, porque a negociação que nós propusemos para a China não foi aceita, né? A China quer uma adesão à Rota da Seda nos termos dela, e até onde eu sei, o Brasil tinha termos próprios para aderir a isso. Eu acho que não há problema nenhum você aderir à Rota da Seda e manter uma boa relação com os Estados Unidos. Aliás, o presidente Lula pensou que esse era o caminho que ele podia fazer. Quando ele assumiu a presidência, eu acreditei que a política externa brasileira ia ser tornar-se uma espécie de ponte entre esses dois grandes blocos geopolíticos em disputa, porque o Brasil sentava na mesa com o Joe Biden e, obviamente, sentava também com o Xi Jinping, então poderia fazer esse meio campo. Eu acho que era esse o papel que o presidente Lula também imaginou que teria, mas obviamente que Trump balança essa estrutura. De novo, nós não podemos ficar
ficar presos a essas questões éticas especificamente. Nós temos que nos acertar só com a China ou só com os Estados Unidos. Não. Há um momento aqui de pragmatismo nas relações internacionais e nós precisamos, sim, fechar um espaço gigante que nós temos no nosso desenvolvimento tecnológico e no nosso processo de industrialização. E a gente só pode fazer isso com a ajuda desses dois grandes parceiros, porque nenhum deles vai se tornar efetivamente um parceiro preferencial brasileiro e entregar o que a gente quer. Nós vamos ter que negociar muito nesse processo. Portanto, eu acho que a gente podia ter negociado um pouco melhor com a China. Até é injusto dizer isso. Pelo que eu sei, Atucho, nós tínhamos determinados projetos para aderir à Rota da Seda que não foram aceitos na negociação. Deixa eu ler o comentário aqui da Laurita, que é bem interessante, está dizendo o seguinte, ó, não é só jogar com 2 blocos, é ter projetos, né? Quer dizer, então o Brasil tem que ter coisas concretas para oferecer. E aí vamos fazer uma provocação ainda maior, né? Você acha que seria o caso de procurar um diálogo com o Trump também? Porque vamos olhar o seguinte, quer dizer, o Trump quer industrializar os Estados Unidos, o Lula quer industrializar o Brasil. Você acha que é possível pensar numa requalificação da relação Brasil e Estados Unidos com os dois países tendo, vamos dizer assim, uma produção industrial mais integrada nesse esforço, ou o Trump é só Estados Unidos, o mundo que se exploda? Quer dizer, como é que você acha que deveria ser a abordagem em relação a este governo Trump? O Trump é muito perigoso. Eu não vejo ele querendo reindustrializar os Estados Unidos. Ele quer obter uma quantidade X de empregos para aplacar minimamente o grupo de apoio dele, porque ele sabe que os trumpistas ele tem aí um período de 8, 9, 10 meses para melhorar a vida dos caras, para seguir tendo apoio e fazer essas maluquices que ele está fazendo. Então é isso que ele está buscando conseguir isso o mais rápido possível. Mas ele não é um agente político nem um agente econômico confiável. Então, não dá para fazer plano ou planejamento a partir das posições de Donald Trump. É um risco muito grande. Agora, não dá para a gente também cortar a relação. O Brasil precisa manter relação com os Estados Unidos. Agora, precisa reconhecer dentro dos Estados Unidos quem são as instituições e as figuras que são passíveis de que você possa estabelecer uma relação de confiança, né? Uma relação complexa, de reciprocidade e principalmente de previsibilidade. O Trump não é essa figura, mas os Estados Unidos são muito grandes. Eles têm agentes internacionais que podem oferecer esse espaço. Então nós devemos ir atrás disso. Não sei se necessariamente o Brasil, por exemplo, entrar em contato com os governadores, especialmente os governadores democratas, porque nos Estados Unidos, você sabe, diferente do Brasil. No Brasil nós temos um sistema federalista, presidencialista, aliás, né? Então a União está acima de tudo. Nos Estados Unidos, os estados têm muita força. Eles podem sentar e negociar essas questões por ali. Então, o Brasil tem que diversificar um pouco a sua ação internacional para que nos dê um pouco mais dessa confiança. Agora, Donald Trump não pode ser balizador para projetos de maneira nenhuma. E esse eu acho que é o grande ponto, porque enquanto Donald Trump é uma caixinha de surpresas que muda a todo dia, o Xi Jinping, do outro lado, se mostra tremendamente previsível e tremendamente responsável com as atitudes geopolíticas que toma. E aí ele vai ganhando, obviamente, no longo prazo, ele vai ganhando esses espaços nessa disputa toda que a gente está vendo. Aliás, a China, inclusive, se vende assim, né? Quer dizer, como um mar de estabilidade nesse mundo tão instável, né? Vamos lá. Aqui, ó. Boa tarde. Que consequências poderão haver por parte da China após a imposição pelos Estados Unidos 100% de tarifas para seus produtos, né? Se o mercado americano se fechar completamente, quer dizer, eles vão buscar novos mercados. E como a China também está retalhando, né, você também pode ter dentro da China os mesmos efeitos que vão acontecer nos Estados Unidos, de mais inflação, aumento de preços, quebra das cadeias produtivas. Tudo está muito incerto. Eu acho que a gente tem que seguir um pouco, Horta, um pouco o que foi dito ontem pelo Paulo Nogueira Batista Júnior, né? A gente tem que esperar, né? Porque realmente o grau de incerteza e de instabilidade é muito grande, né? E o Trump, como você disse também, quer dizer, ele é uma figura caótica, né? Quer dizer, você não sabe o que ele vai fazer amanhã. Hoje é 104%. Amanhã ele pode dizer que a China negociou e agora são só 10%, né? Tudo é realmente imponderável, né? As cadeias de valor internacionais estão ameaçadas e é por isso que as bolsas estão caindo, né? Esse é um problema conjuntural do capitalismo, não é necessariamente só do Trump. Né? Nós temos cadeias de valor que estão ameaçadas. E aí, no curto prazo, o capital se desespera e busca outros espaços, como, por exemplo, a certeza do dólar, se é que o dólar vai se manter nesse patamar, porque também a China tem algumas, o BRICS, em realidade, tem algumas ferramentas ali na mão. Eu não sei se a gente deve esperar
como o Paulo Nogueira botou. Eu acho que é preciso a gente ser assertivo, e eu concordo com o caminho que o presidente Lula está tomando. Primeiro, a América Latina. Se nós conseguirmos construir um cinturão de proteção econômica, social e política, juntando México, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Brasil, né, que nós tenhamos ali Costa Rica, né, que são parceiros conhecidos e que estão profundamente chocados com tudo que está acontecendo, mais um Uruguai da vida, talvez o Chile. Se nós conseguirmos construir essa barreira, nós começamos a ter uma certa estabilidade na área para desenvolvimento de políticas econômicas comuns, políticas de desenvolvimento tecnológico comum, e aí, sim, como lembrou a Laurita, a gente pode sentar com a China para negociar. A gente precisa ser proativo, não adianta só a gente ficar esperando, porque na velocidade do século XXI, Atucha, essas coisas viram e a onda vem e a gente às vezes não está preparado. A Laurita está dizendo, Paulo Nogueira é um farol para mim, realmente, o papo ontem com o Paulo foi muito bom, né? E ela fala, quais cadeias industriais queremos? Cadê a ferrovia transoceânica? Esse seria um grande projeto para ser apresentado pela própria CELAC, né? Quer dizer, olha, isso aqui interessa a todos. Inclusive nesse momento, né, em que tem um ataque lá, o canal do Panamá, quer dizer, tem tudo isso acontecendo, né? Essa discussão é muito importante, concordo com você, Laurita. Bom, vamos falar então do Brasil. Nesse contexto, Horta, você acha que essa ideia do Brasil dos brasileiros, isso vai ganhar atração? Porque claramente, quer dizer, a gente tem uma coisa também que o Paulo falou ontem que é muito curiosa, né? O Brasil tem o patriota entreguista, quer dizer, cujo símbolo maior é o Jair Bolsonaro, né? Ele põe a camisa verde e amarela, mas vai lá, quer dizer, alienar a soberania brasileira. Como é que você vê, então, o espaço agora para uma discussão do interesse nacional, da soberania nacional? Pois é, eu não concordo com essa ideia de Brasil dos brasileiros. Eu acho que uma coisa é soberania, outra coisa é nacionalismo, e as duas coisas são diferentes. Nós precisamos, sim, de medidas que aumentem a soberania brasileira. Isso tem a ver com desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento produtivo. Mas nós não precisamos de mais gente com camisa verde e amarela, cantando hino e fazendo uma série de absurdos que podem ali na frente ser capturados pelo esse movimento nazista e fascista que nós temos no Brasil hoje. Aliás, essa é a grande ideia do Trump. O Trump, o que ele está fazendo, eu estou chamando isso de dumping político, Atucha. O que ele está fazendo? Ele está jogando todos os países da ordem liberal no buraco, inclusive os Estados Unidos, sabendo que ele, Trump, tem mais condição de resistir a essa crise, tanto porque a economia norte-americana é um pouco maior do que a dos outros países somados, quanto porque os seus apoiadores não estão nem aí se a vida deles for prejudicada um pouco nesses primeiros meses. Então o Trump sabe que ele pode jogar todo mundo no buraco. E o que ele quer com isso? Ele quer fazer um grande movimento de regime change, como ele já conseguiu no Canadá. No Canadá saiu o Trudeau e já entrou um primeiro-ministro conservador, e esse ministro conservador já está ameaçado de ser substituído por um ministro, aí sim, mais fascista, que é o que o Trump quer. O Trump pretende destruir essa ordem liberal e colocar, obviamente, os seus asseclas conservadores nisso. E nós não podemos cair nessa estratégia. Não podemos combater nacionalismo com nacionalismo, porque é exatamente isso que ele está tentando. É isso que ele está fazendo no Canadá, é isso que ele está fazendo na Itália, é isso que ele vai fazer em todos os espaços. Porque uma vez que nós criarmos essa ideia de nacionalismo completamente assecla, ou seja, sem uma racionalidade por trás, um planejamento, esses caras são combustível efetivamente dos fascistas. Então, nós precisamos de medidas de soberania, mas não essa soberania nacionalista completamente pirada, e sim planos de desenvolvimento, de soberania tecnológica, de controle sobre os nossos territórios e, principalmente, um projeto de futuro, Atucha. Nós precisamos sinalizar para a população brasileira que Brasil nós queremos para os próximos 10, 20 anos. E essa fórmula do Brasil sem fome parece que se esgotou. Na verdade tem que ser um país agora desenvolvido, de classe média, né? Quer dizer, produzindo bens de alto valor agregado. Quer dizer, eu acho que isso tem que estar colocado no centro. Mas como é que você viu então, Horta, para a gente falar então da questão política propriamente, a manifestação da Paulista do último fim de semana? Qual foi o significado daquilo? Ali quem perdeu foi o Malafaia, né? O Bolsonaro tinha perdido na manifestação anterior, quando fez no Rio de Janeiro. Ficou muito claro ali que ele não tinha apoio direto para conseguir reverter as decisões do STF. Ele foi convencido pelo Malafaia e pelas pessoas ao seu redor de que a manifestação tinha sido daquele jeito raquítica, porque ele tinha escolhido o Rio de Janeiro, e ali eu ouvi coisas absurdas do tipo, no Rio de Janeiro todo mundo levanta tarde,
É só quem não mora no Rio de Janeiro que acredita nessas coisas, né? O carioca levanta às vezes 6, 7 horas da manhã para estar na praia correndo. Então, o Malafaia acabou convidando o Bolsonaro a fazer uma manifestação em São Paulo, prometendo que em São Paulo eles teriam 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua, e aí sim as coisas poderiam mudar. Perdeu o Bolsonaro nas manifestações do Rio, perdeu o Malafaia e a outra parte dessa estrutura fascista bolsonarista nas manifestações de São Paulo. Ganhou, obviamente, o STF, mas isso não quer dizer que nós, como sociedade, ganhamos. Eu acho que nós estamos levando muito de barato esse julgamento. Eu até conversei no final de semana com o Fernando Rideu, porque nós estamos vendo um julgamento falar sobre golpes de Estado e sobre processos e possibilidades políticas, e nós estamos assistindo comendo pipoca, quando a gente devia estar lá dentro discutindo também. Eu não quero que liberais e fascistas discutam qual é o limite da nossa atuação política, porque de agora em diante, talvez ali adiante, as coisas que forem nesse julgamento colocadas contra Bolsonaro podem se virar amanhã contra o MST, podem se virar amanhã contra o próprio PT, na medida em que o PT escolher um caminho diferente desse que está andando até agora, um caminho mais para a esquerda. Então a gente nunca sabe, é preciso a gente entrar lá com sociedade, com tudo para fazer essa discussão. Deixa eu só ler esse comentário aqui da professora Denise, dizendo: ó, Horta acertou na mosca, o governo precisa gerar impacto direto na classe média. A aprovação do aumento da isenção é um mote imperdível. Mas, Horta, só para a gente voltar ali para a manifestação, você acha que ela vai ter algum impacto nessa discussão de anistia ou impacto nenhum? Não, ela até prejudicou a situação, porque, obviamente, o Bolsonaro continua sabendo que o único caminho que ele tem para não ficar preso na papuda é o caminho político, e mesmo com aquele apresentação pífia que ele fez da manifestação, ele veio para cima do presidente da Câmara, exigindo, inclusive, do PL, posicionamentos que o presidente da Câmara percebeu que não vai conseguir sustentar. Veja, eu não confio no atual presidente da Câmara, como ninguém confiava no Arthur Lira antes. Mas ele, pelo menos, soube fazer uma relação de causa e consequência, ou pelo menos uma relação de ação política. Ele percebeu que Bolsonaro não tem essa força que diz que tem. E se ele ficar do lado do Bolsonaro ou tentar pautar qualquer tipo de anistia, ele pode sim ser prejudicado, porque o STF não vai recuar e, obviamente, ainda tem toda a esquerda que está se guardando nessa discussão para entrar quando for necessário. Então, eu acho que perde efetivamente Jair Bolsonaro, e a discussão agora é saber quem é o fascista da vez que vai ser colocado como candidato em 2026. Por um lado, o filho do Bolsonaro está se lançando internacionalmente, por outro lado, o Tarcísio marcou presença ali, dizendo claramente: eu sou a figura que posso estar ao lado de Jair Bolsonaro, mas vamos lembrar que está correndo muito por fora também a Michele Bolsonaro, que fez um discurso completamente abilolado para juntar as figuras religiosas. Eu tenho muito medo dessa figura. Eu acho que a Michele Bolsonaro, deles todos, é a mais inteligente e a mais capaz de juntar essas arestas, né, essas aparas fascistas que nós temos pelo país. Então é isso que está em jogo. Quem vai concorrer em 2026? Jair Bolsonaro vai assistir da papuda. Mas olha só, você vê algum favorito? Quer dizer, gostei dessa frase aqui, ó. Quem que você acha que está na frente? Quer dizer, Tarcísio, Eduardo, Michele, enfim. Eu acho que, nesse momento, Tarcísio, porque o Tarcísio deles... Eu acho a Michele a mais inteligente e o Tarcísio o mais perigoso, porque o Tarcísio não tem nenhum escrúpulo. O Tarcísio participou do governo Dilma, se fazendo parecer de bom moço, depois fez tudo o que Bolsonaro quis fazer. Na hora de concretizar o golpe, o Tarcísio era figura-chave, ele foi covarde, não fez aquilo que tinha sido combinado com os líderes militares, não colocou a PM de São Paulo dentro das estruturas do golpe, ou pelo menos não permitiu que ela fosse mais além, porque houve ali uma tentativa de fechar estradas, tomar o aeroporto. Então, o Tarcísio se vende para a elite brasileira como um cachorro dócil o suficiente para fazer o que eles querem e feroz o suficiente para morder a mão da esquerda. E isso pode ser um problema sério, porque isso pode fazer com que se organize uma frente ampla do lado do Tarcísio e contra o presidente Lula. Pode se organizar essa frente ampla efetivamente, mas o Datafolha, né, foi muito bom para o presidente. Depois de uma semana de muitas pesquisas, finalmente sai uma pesquisa ali colocando a bola no chão e dando a devida dimensão para todos esses personagens, né? O Eduardo Bolsonaro com uma votação muito pequena, Michele, Tarcísio, nenhum desses aí desponta, né? Como é que você vê então o quadro depois do Datafolha, o Lula, na verdade, confirmado como favorito? Será que ele não consegue construir uma frente maior? Primeiro assim, nós estamos muito longe da eleição, então o Datafolha ele é um indicativo, mas ele
de quase nada não serve para 2026, até porque nós sabemos que todos os candidatos que foram ali apresentados, todos não, mas a maioria dos candidatos que foram ali apresentados contra o presidente Lula são capazes de mobilizar o seu voto uns para os outros. Então é legal a gente sempre pensar na soma dessa galera para ver efetivamente qual é o tamanho do espectro de direita que a gente está tendo, né? Especialmente quando a gente fala nesse grupo de centro-direita que está mais afeito às ideias do financismo brasileiro na Avenida Paulista, e esse grupo fascista que se move, vamos dizer assim, pelo interior do Brasil com o apoio do agronegócio. Então esses grupos eles se somam, e é importante a gente ter isso em mente. Agora, é sempre bom a gente saber que o presidente Lula segue ainda com vantagem, embora não possamos nos fiar a isso para 2026. Está na hora do presidente, e especialmente do PT, iniciarem ações efetivas para que tornem as eleições de 2026 mais fáceis. E o que eu falo de ações efetivas? Eu falo de uma posição clara e pedagógica na política, deixando muito claro para as pessoas quais são os parâmetros e os posicionamentos do presidente Lula, e especialmente um acesso muito grande às redes. Nós precisamos criar os nossos canais de comunicação, Atucho. O PT precisa fazer isso. E a semana passada, o Felipe Neto deu uma aula para a comunicação brasileira a partir daquela manifestação que ele fez do vídeo vendendo o produto do livro 1984, mas ali estava colocado muito claramente, ele manda um aviso para a SECOM mostrando o seguinte: veja como eu entro nos celulares das pessoas, veja que mensagem eu estou colocando, veja como eu consigo um retorno dessa mensagem e como eu abro espaço para mandar um segundo vídeo. Então, é preciso que a gente aprenda a fazer isso com muito cuidado e muito rapidamente, Léo. Eu vi, não sei se foi esse sucesso todo, mas tudo bem, pode ser que tenha funcionado. O que eu acho é o seguinte, quer dizer, que na verdade a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem muito influenciador brincando de ser presidente ou de brincar de ser presidente, e eu acho que a gente tem que olhar as coisas com mais seriedade hoje, no momento em que o mundo está vivendo aí uma grande encruzilhada, né? Mas, Horta, então é o seguinte, quer dizer, olha só, eu queria também te perguntar sobre um elemento do Datafolha que eu acho que é crucial para as eleições de 2026, o fator Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, ele, curiosamente, ele aparece com um bom número de votos, né? 10, 12, 15%, dependendo do cenário. E aí vai se colocar, principalmente para a ministra Gleisi, um grande desafio. Ela vai conseguir manter o PDT na frente ampla do presidente Lula para impedir a candidatura do Ciro Gomes, ou o PDT pode debandar e lançar candidatura própria? Ou, caso o PDT fique com o Lula, o Ciro já mudou de partido 500 vezes, também pode escolher um outro partido para ser candidato, né? Mas é um cenário curioso, quer dizer, vamos imaginar, caso o Lula não seja candidato, que ninguém deseja, ele aparece na frente do Haddad no primeiro turno, embora o Haddad vença o Tarcísio no segundo. Então embola o quadro. O Ciro é um fator de... né? Aliás, sem o Ciro, na verdade, se a gente tivesse um Ciro apoiando diretamente o presidente Lula, daria até para pensar numa vitória em primeiro turno, né? Mas isso também não está no contexto. Como é que você vê o fator Ciro Gomes, que parece que está recolhido, esperando o carnaval chegar, né? Quer dizer, o que você acha do Ciro? O Ciro, Léo, o Ciro sempre teve esse comportamento. A gente foi olhar todas as eleições anteriores, o Ciro larga muito bem. Antes dele começar a falar e fazer articulação política, ele é sempre bem lembrado. Talvez mais lembrado pelo seu marketing do que efetivamente pelas coisas que realizou, mas ele é muito bem lembrado. O problema é quando ele começa a falar. Quando ele começa a falar, ele se inutiliza. Ele passa a ser uma metralhadora sem rumo, que ataca Deus e todo mundo, afasta todos os parceiros, não tem a capacidade de compor uma frente minimamente consistente, e acho que se o PDT se jogar em cima no colo de Ciro Gomes, é possível que termine a eleição como terminou a eleição passada, menor do que começou. Então é preciso que o PDT arrume um candidato, uma figura que seja confiável, que seja capaz de construir pontes e não metralhar todo mundo ao seu redor. Ciro Gomes segue sendo uma figura completamente sem compostura política no Brasil atual, e acho que deve encerrar esse ciclo dele nas próximas eleições. Ele, inclusive, na última eleição, disse que já não seria candidato, né? E já está aí aparecendo, talvez seja mordido de novo pela mosquinha do poder, mas eu acho que o final vai ser o mesmo, né? Vai ser afastando todas as pessoas próximas de si. Ele quase levou o PDT à destruição. E essa semana passada eu ouvi, inclusive,
que ele estaria possivelmente saindo do PDT e indo para o PSDB, caso o PDT não assumisse diretamente uma posição na sua candidatura em oposição a Lula. E vou dizer bem sincero, não. Se o Lula se lançar candidato, o PDT não vai conseguir lançar absolutamente ninguém em oposição a ele, e o Ciro vai ficar falando sozinho. Mas eu vi essa coisa do PSDB também e achei interessante, achei como um movimento, assim, quer dizer, né, surpreendente, né? Não é surpreendente, é o que a direita, é o que o centro brasileiro quer, né? Quer uma figura de referência que possa apostar, porque hoje ele não tem, né? E eu acho que nós temos que olhar com muito cuidado, caso esse movimento ocorra, né? O PSDB retomando aí alguma importância com a figura do Ciro Gomes, nós temos que olhar com muito cuidado para Simone Tebet, que me parece ser a segunda preferida numa chapa Ciro-Simone, que seria uma chapa que na eleição passada não deixou o presidente Lula ganhar no primeiro turno, vamos lembrar disso. Na eleição passada, a Simone Tebet e o Ciro Gomes não permitiram que o presidente tivesse ganhado no primeiro turno, e se ele tivesse ganhado no primeiro turno, talvez nem o golpe tivesse acontecido como aconteceu, as relações de força teriam sido diferentes, enfim. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque a ministra Simone Tebet andou, inclusive, fazendo alguns planejamentos aí de triplicar o PIB per capita brasileiro até 2030, e está, portanto, planejando um Brasil que eu não sei se a economia ou o Ministério da Indústria e Comércio concordam com tudo que está colocado ali. Ou seja, a Simone Tebet tem sim um voo um pouco mais autônomo, e a gente sabe de onde ela saiu no ninho, não custa nada ela voltar. E seria o sonho desse centro liberal brasileiro ter esse tipo de situação. Horta, eu acho muito improvável que a Simone Tebet, na verdade, abandone o projeto da reeleição do presidente Lula, né? Quer dizer, seria uma surpresa muito grande, porque ela tem se mostrado uma ministra fiel, entusiasta das políticas públicas. Eu vejo muita gente falando, inclusive, numa chapa Lula-Simone Tebet, né? Quer dizer, isso... Porque aí é que tem uma outra discussão também, né? Quer dizer, se o Lula se consolida como favorito, outra discussão que vai crescer é a seguinte: quem é o vice do Lula? O vice é mesmo o Alckmin, ou o vice virá de um partido que tenha mais deputados, que tenha uma base maior? A Simone Tebet pode ser uma candidata a vice, assim como o Helder Barbalho, como o Renan Filho, como o Eduardo Paes. Quer dizer, fala-se em vários nomes, né? E o Alckmin poderia ser, eventualmente, como é que se diz? Um candidato ao governo de São Paulo. Você não acha que pode ser por aí também? Eu acho que a Simone Tebet não tem voto suficiente para ser vice. Eu acho que ela foi abandonada pelo agronegócio quando ela integrou o governo Lula. Eu acho que ela vai precisar reconstruir uma história política. Tenho a impressão que as forças antigas que apoiaram ela, que jogaram ela à condição de senadora, não estão mais à disposição, e vejo que uma das formas dela reconstruir, obviamente, é com o governo do presidente Lula, mas ela sabe que nunca vai sair dessa condição de uma ministra que não entra dentro dos limites estabelecidos pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, se ela for convencida de que pode formar um centro, efetivamente um centro que negue essa bipolaridade que nós estamos vivendo, eu vi esse mesmo cenário no Rio Grande do Sul com o antigo governador Rigoto, Léo, numa época em que nós tínhamos exatamente uma polaridade entre PT e PSDB, e o Rigoto se lançou pelo PMDB com um percentual pequeníssimo, um discurso de somos todos irmãos, somos todos amigos, e com um enorme apoio da mídia local, eu vi Rigoto se tornar governador do estado do Rio Grande do Sul. E essa é uma estratégia que a gente não deve desprezar, e a Simone Tebet teria a vantagem de não poder ser alvo do presidente Lula, porque integrou seu ministério com algum sucesso e com alguma vantagem durante todo o seu primeiro governo. Então, eu não tiraria isso de fora, porque me parece que essa é uma chapa dos sonhos da elite brasileira, uma chapa Ciro no PSDB, né, controlado, vamos dizer assim, pelas elites brasileiras, mais uma vice que tem uma origem dentro desse capital agrário que nós temos no Brasil. Então, é uma pena, porque todos os vices que você citou aí, Atush, nos dão calafrios, concorda? O presidente Lula, num quarto mandato, com Eduardo Paes de vice, eu tenho dificuldades nessa. Eu tremo a mão na hora de votar ali, eu vou tremer a mão, entendeu? E o presidente Lula vai ter que decidir muito bem quem vai ser esse vice, por razões óbvias.
Você não vai tremer a mão, né, Horta? Na hora que tiver lá Lula versus Tarcísio, você vai votar no Lula, obviamente. Eu vou votar no Lula, mas a mão vai estar tremendo, Atucha, entendeu? Tiver como vice o Eduardo Paes, tiver como vice, sei lá, os outros dois que você citou aí, que me deixou mais preocupado ainda, a gente vai tremer a mão, Atucha. A gente vai, pelo amor de Deus, entendeu? Vai dar. A gente vai passar 2 anos em desespero, mais 2 anos apavorado, e assim. Vamos lembrar que o Brasil é um vice-presidencialismo, né, Léo? Se você for contar a quantidade de vices no Brasil que assumiram desde o início da República, você vai ver que é uma quantidade gigantesca. Né? O próprio Marechal Floriano Peixoto era vice do Deodoro da Fonseca. Então, no primeiro mandato até agora, a quantidade de vices foram absurdas, a terminar pelo próprio Temer. Então, vamos com cuidado na hora da gente escolher o vice. Não dá para o vice ser, por exemplo, a presidenta Gleisi Hoffmann, a presidenta do partido, botar ela de vice, só para garantir que qualquer coisa, né? Entendo. Horta, obrigado. Foi muito bom retomar o diálogo aí com você. Fazia tempo que a gente não falava e agora eu vou trazer de volta aqui a Daiane. Valeu. Um abraço, gente. Até. Até a próxima.